Olá, meu nome é Frank Florida e bem-vindo ao módulo 6 do Farol da Fluência. Esse módulo contém todas as perguntas mais comuns que eu recebi dos meus alunos e todas as respostas. E talvez a pergunta mais frequente que eu recebi durante o curso grátis de formulafluente.com foi a seguinte: como melhorar a pronúncia? O problema é o seguinte: a grande maioria das pessoas sempre mantém um sotaque quando falam uma língua estrangeira, a não ser que eles realmente morem num outro país estrangeiro e já a partir dos 8 anos de idade. Em outras palavras, você teria que sair do Brasil e fazer isso enquanto você ainda é uma criança, se você quiser realmente ter uma pronúncia perfeita. Pelo menos isso é a opinião antiga. Mas será que é apenas mais um mito entre muitos? Bem, o meu português não é perfeito, mas muita gente já me falou que eu tenho pouco sotaque. E eu comecei a estudar português quando já tinha 21 anos, quase 3 vezes mais do que a idade que mencionei antes. As pessoas da opinião geral também acharam que é impossível voar, mas hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. E o motivo por que eu consegui aprender o português e muitos outros idiomas tão rapidamente não é porque eu sou algum gênio, nem que eu tenha algum grande dom de línguas. Na verdade, eu ainda me lembro muito bem de como eu tinha vergonha de falar nas aulas de idiomas na escola. Eu não tinha muito talento natural nessa área. Mas quando eu estudei português, considerada uma das línguas mais difíceis de se pronunciar, eu já tinha descoberto um monte de truques. Eu já sabia uma grande parte da fórmula fluente e descobri como eu podia melhorar minha pronúncia. Eu até fiz isso sem professores. Eu nunca tive aulas de português na minha vida. E você também pode. Agora eu vou te mostrar como eu fiz isso. A primeira técnica é a imitação. A coisa mais importante é imitar a pronúncia dos falantes nativos. Quando eu aprendi inglês, a minha primeira língua estrangeira, nenhum dos meus professores era um falante nativo. Na verdade, todos eles tinham um sotaque. Alguns até tinham um sotaque muito forte, mas ninguém tinha uma pronúncia perfeita. Como eles podem me ensinar uma coisa que eles também não são capazes de fazer? Claro que existem professores de idiomas que não são falantes nativos e que têm sim uma pronúncia muito boa. Mas, infelizmente, nenhum deles dava aula na minha escola. E foi por isso que eu realmente não tive ninguém que eu podia imitar quando eu estava aprendendo. Mas isso é muito importante. Você realmente precisa ouvir a pronúncia perfeita para poder imitá-la. Tem vários jeitos de fazer isso. O primeiro pode ser um professor que é um falante nativo ou até mesmo um professor brasileiro que tem uma pronúncia impecável. Segundo, pode ser um curso com CDs. E você encontra cursos assim nas livrarias da sua cidade. No próximo módulo, vou te falar exatamente como você pode escolher o curso certo. O terceiro também pode ser um programa de rádio, de TV ou até filmes estrangeiros. Qualquer mídia que te permita imitar a pronúncia perfeita é bom. O quarto jeito é o tradutor do Google. Ele também permite ouvir a pronúncia das palavras, e até que é bom. Na maioria dos casos, você pode clicar num símbolo de um alto-falante para ouvir uma gravação das palavras que você digitou. Também existem bons dicionários online que têm uma gravação da pronúncia de todas as palavras. Por exemplo, The Merriam-Webster Dictionary é um recurso ótimo para ouvir a pronúncia de praticamente qualquer palavra do inglês americano. O melhor dicionário para o inglês britânico é provavelmente o dicionário Cambridge. Ele oferece gravações da pronúncia britânica e também da pronúncia americana. Assim você pode comparar os dois. E além desses dois, existe uma série de outros recursos, e para outros idiomas também. Você pode encontrar muitos deles no módulo 7 do Farol da Fluência. Mas a coisa mais importante é que você tenha alguma gravação ou alguma pessoa cuja pronúncia você pode imitar. Você tem que ouvir a pronúncia perfeita e impecável, não importa se for uma pessoa ou uma gravação. A segunda técnica é a repetição. O próximo passo é realmente repetir em voz alta o que você ouviu. Talvez você prefira fazer isso quando você está sozinho em casa, ou pelo menos quando você está num quarto onde ninguém pode te ouvir. Caso contrário, a sua família pode pensar que você ficou louco falando sozinho. Mas o ideal é perder o medo de parecer bobo, pois eu sei que a minha família também riu de mim quando eu estava sentado na mesa da cozinha, repetindo palavras indonésias para mim mesmo, como se eu fosse um lunático. Mas eu não me importei muito com isso, porque eu sabia que daqui a poucos meses eu ia estar na Indonésia. E aí tudo isso ia valer a pena. Portanto, não tenha medo de falar em voz alta quando você está praticando a sua pronúncia, mesmo quando você não está sozinho em casa, e até mesmo quando outras pessoas estão ao redor. Você nunca vai melhorar a sua pronúncia a menos que você realmente a pratique.
É como surfar. Você pode ler todos os livros sobre o surf no mundo, mas a menos que você entre na água e suba na prancha, as suas habilidades não vão melhorar nunca. Mesmo depois de ler 100 livros sobre o assunto, você ainda não vai ser um bom surfista. A gente só aprende com a implementação. A próxima técnica são os pequenos pedaços. Você já ouviu esse conceito muitas vezes no meu curso. E mais uma vez, é quase uma técnica mágica para a pronúncia também. E os seus estudos vão ficar muito mais fáceis com ela. Se você tem muita dificuldade em pronunciar uma palavra corretamente, você precisa dividir a palavra em pequenos pedaços. Você sabe, qualquer palavra não é nada mais do que uma combinação de sílabas. E qualquer sílaba é nada mais do que uma combinação de letras. Por exemplo, a palavra football contém 2 sílabas. Football. E cada uma dessas sílabas contém apenas algumas letras. Se a multiplicação é muito difícil para uma criança, a gente precisa lhe ensinar adição primeiro. Sempre temos que andar antes de querer correr. E é a mesma coisa com a pronúncia. Se for muito difícil para você pronunciar alguma palavra, pratique apenas uma sílaba até você não errar mais. Depois você pode praticar só a segunda sílaba até você acertar a pronúncia dela. Depois a terceira e assim por diante. Até que você tenha praticado todas as sílabas. Uma vez que você consegue pronunciar todas as sílabas individualmente, você pode começar a praticá-las em conjunto, mas não tudo de vez ainda. Em vez de já querer falar a palavra inteira, procure apenas pronunciar 2 das sílabas juntamente. E uma vez que você já sabe fazer isso, você pode juntar 3 sílabas e depois 4. E finalmente você pode pronunciar a palavra inteira. Mas sempre comece com pequenos pedaços primeiro, principalmente com as palavras difíceis. Lembra do que eu falei anteriormente no curso? Se você encontrar alguma coisa que parece muito difícil, isso simplesmente quer dizer que você pulou um passo. Então volte para trás e escolhe um exercício que é um pouco mais fácil, até que você consegue fazê-lo com facilidade. Depois você pode voltar ao exercício mais difícil.